Dessa manhã geladinha, quase inverno. Como estão? Estamos iniciando mais uma live, mais um capítulo do Poder do Subconsciente. Bom dia, minha amiga. Deixa eu chamá-la. Mas bem gostosa ao mesmo tempo. E olha que eu não sou muito de frio, hein? Ai, ai, bom dia, minha amiga. Bom dia, minha lindona. Como tá? Estava escolhendo um lenço. Eu ia dizer que a Flávia não veio de vermelha, que é o dia do amor. Eu pensei, não veio de vermelho, veio de um processo de cura no amor. Estamos com verde, que é o chakra cardíaco também. Com certeza, mas eu acho assim que um dos temas que a gente mais precisa e mais exige cura é o relacionamento amoroso, né? Eu sempre digo assim, acho tão incrível quando as pessoas veem. Então, assim, estou num relacionamento amoroso, mas as coisas não estão fluindo. Eu digo assim, pois é. Quer saber se tá emaranhado? Entra num relacionamento para ver quanta nheca vai aparecer aí. A gente sempre tem questões para olhar, né? No relacionamento é incrível. Você dizendo verdade vai espantar o pessoal aí. A gente vai deixar isso para outra hora, falar sobre essas questões. Né? Dá até para fazer mais uma depois. Vamos lá, vamos emendar uma atrás da outra, porque tem papo aí, né? Tem questões para olhar. E final de semana eu tive um workshop sobre constelação, da constelação sobre o amor, para que o amor dê certo, né? Ai, Nossa, que lindo. quando a gente busca um pouquinho mais, a gente entende um pouco mais, a gente entende que o relacionamento não é sobre duas pessoas. Ele não Nossa, acontece com duas pessoas, né? Ela acontece com dois grandes sistemas. E quando eu não consigo referenciar o outro sistema, é como se tivesse uma ausência tanto na outra pessoa, como se algo faltasse para mim também, né? E eu acho isso tão incrível, tem insights tão grandes quando a gente compreende isso. E não é que a gente não sabe, né, Flávia? Mas às vezes a gente ainda insiste na arrogância que é diferente, né? e achando que tem que estar certo o tempo todo, né? Olha quem tava certo a cola de novo. Oi, oi, lindão. Pé de colo. Ele tá com frio também. O nosso quase morre de frio, querido. Ele tá sempre com nós para se esquentar um pouquinho. Não, e falando em relacionamento, eu acho tão engraçado, porque eu não sei o que se passa na cabeça do bichinho, né? Porque ele olha assim pra mim, olha pro Charles, como se dissesse, eu tenho que estar no meio de vocês dois. E aí a gente pensa o seguinte, né? Às vezes, vou dizer assim, pra quem tem filhos, né? Essa história de colocar filhos no meio do casal, né? Isso dá um baita emaranhado. Aí eu fico olhando o bairro todo e fico pensando assim, se tivesse essa compreensão também, assim, será que, né, a gente colocaria o bichinho assim no meio também, né? Boa ideia, bom dia. Bom dia, Marcos. Tudo bom, pessoal? E aí eu fico pensando assim, né? Como a gente vai tomando consciência? Seja, nossa, independente do pensamento sistêmico, mas eu digo assim, quando a gente vai adentrando nesse mundo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, se o casal não anda junto, também dá um bolor ali, né? Então eu digo assim, como é importante um fazer um passinho, o outro dar um passinho para frente também. Se um está mais devagar, a gente, né, vai desacelerando para que os dois andem juntos, né? A ideia é que o casal sempre ande junto. E aquela coisa, trocar informação, como isso agrega. Muito. Aqui, por exemplo, assim, nossa, essa semana o Charles falou o seguinte sobre um livro, aquele livro Mulheres que Correm com Lobos. Aí ele disse assim, escuta, e se tu lê uma passagem pra gente, uma passagem do livro pra gente, tu gostaria de ler em voz alta? Eu disse, claro, pra mim não tem problema nenhum. Na verdade, isso é
é um grande exercício. E aí eu me dei conta, há anos, nesses anos todos, ele gosta muito que eu faça essa leitura de livros, que eu comente alguma coisa, porque ele gosta mais de ouvir e não de ficar lendo. Então, nisso aí, nesses anos todos, a gente vai conversando sobre isso. E é sempre um debate, é bom isso, sabe? Se aproxima. Então, tá aí uma dica aí para os casais que estão ouvindo a gente. Ou para quem quer ser casal também. O diálogo, né? Isso está fazendo falta na sociedade hoje em dia, que a gente vê que o pessoal está mais no celular, está mais conectado, e assim, a sede de acumular, a sede de crescer, a sede de ser amado, reconhecido por pessoas externas, e elas se perdem nessa busca, né? Como que isso remete muito hoje, e a gente percebe em questão de separações, né? Sabe, porque, olha, hoje em dia é difícil ver um casal jovem, por exemplo, que esteja comemorar datas comemorativas de 25 anos de casado, 30 anos de casado. E aqueles dias eu tive o privilégio de participar de 2 casamentos, assim, de 50 anos e 60 anos. Todo dia eu pensei assim, uau, que incrível isso, que incrível. O que eu preciso aprender para alcançar isso? Eu deixei essa pergunta e dias depois veio a resposta. Não é sobre o que cada um está vivendo lá. É olhar as quantas vezes que precisou perdoar, quantas vezes precisou sentar, dialogar, quantos conflitos eles conseguiram enfrentar para conseguir alcançar esses 50, 60 anos de casado. Não é só aquela imagem bonita que a gente vê, é sobre o processo, né? Isso ter uma virada. E quantas vezes tem que perdoar, e quantas vezes dói na gente mesmo assim, a gente tem que rever a situação e compreender e aceitar, né? Eu digo assim, que um dos segredos, a gente estava falando na terça sobre sucesso, né? Um dos segredos do sucesso está aí na troca, a partilha, né? Então, essa troca é um ping-pong. E aí eu digo assim, né? E são 2 baita exemplos de sucesso, né? Imagina muito. Olha, sim, Flávia, se for olhar dentro do movimento das constelações, como a maioria das vezes está o relacionamento, está o resto da sua vida, né? Então, eu acho que os maiores sucessos é olhar para os nossos relacionamentos, que a partir desses relacionamentos a gente constrói o resto. Então, eu acho que um grande êxito é porque tem um segundo êxito, que é o encontrar a mãe, né? Então, se a gente encontra outra pessoa, nascer sempre vai ser o primeiro grande êxito, né? Se a gente for comparar essa questão ali, a gente se relaciona com a mãe naquele momento. Então, o segundo êxito nosso, no adulto, é relacionar-se também. Então, se a gente está em harmonia nisso, eu acho que a gente consegue agregar no resto, consegue ir para frente no resto. E aí é engraçado que quando a gente pergunta, assim, às vezes, como está o sucesso da sua relação com a sua mãe, também a gente se dá bem. Bem, eu acho engraçado. Isso. Aí eu penso assim, vamos olhar isso melhor. Vamos olhar melhor. E aí a gente vê, como diz, na verdade não está tão sucesso assim, né? Não é tudo aquilo que a gente imagina, visualiza, idealiza. Então, tem chão aí, tem chão, mas como se diz, o início tá ali, né? O grande Exato. E dá primeiro passo para quem está pronto e que tem coragem, né? Porque o processo de crescimento é coragem. Você está disposto a enfrentar os desconfortos que a vida vai lhe trazer e continuar nesse crescimento e nessa mudança. E acabei de falar nela, olha aí, ó, o sucesso das relações, né? O primeiro grande sucesso, né? Vir para a vida, nascer, né? E o sucesso da relação com a mãe. Agora entra ela, felicidade, que legal. Ai, que incrível. E eu tô toda verde amarela, né? Eu trouxe o sol, né? Porque a gente precisa de sol.
Mas aqui hoje não tem enceração, mas assim, uma temperatura bem fria, tá bem frio mesmo aqui. Eu acredito que deu geada durante a madrugada hoje. Bem frio. Bem frio, sim. Mas faz parte, né? É a época agora. Por mais que a gente não gosta, faz parte. A gente precisa se apaziguar com essa temperatura também, senão a gente entra em conflito direto. Isso, falando em poder do subconsciente, como dizem, o frio é psicológico. Aqui não é psicológico, aqui é no geral. É um conflito geral. Tem que programar essa mente aí, Regiane. O frio para mim é uma briga, viu, Flávia? Gente, como eu brigo com o frio. Ai, ai. Mas, gente, a gente sempre dá um tempinho para conversar e até para o pessoal ir chegando, então sejam todos muito bem-vindos. E a gente sempre tira um pouquinho, né? Uns minutinhos. É tão bom. E aí, bora então iniciar esse capítulo? Vamos lá. Lindo esse capítulo. E dá muitos exemplos, né, Flávia? É verdade. E é interessante quando a gente inicia o livro, parece que a gente vai levar muito, muito tempo, né? E ao mesmo tempo eu fiquei pensando assim, hoje, creio que já estejamos na 20ª live, mais ou menos. Aí eu fui pensando assim, que interessante, quando a gente inicia, a gente não faz ideia de quantas serão, né? Mas já são 20 encontros. Uau! E às vezes parece que é recém o início. Então, aí ao mesmo tempo eu já fico pensando assim, parece aquela coisa, tem gente que tem alguns que não iniciam, olha como a mente, né? Alguns dizem assim, eu não queria ter terminado, mas ao mesmo tempo, sinal que já vem outro, né? Já passa outro, são ciclos, são processos. E aí tem gente que já nem inicia para não ter que finalizar. São crenças aí também. Como diz o livro, tudo baseia em crenças, né? Exato. E ontem de noite eu participei de um evento também, que é online. E no início ela leu a mensagem, assim, ela disse, escreve essas mensagens, né? Eu falei, nossa, quanto sentido faz essas mensagens que as pessoas trazem pra gente, né? E ali dizia muito sobre as ancestrais que elas não podiam viver. Então, quantas que não puderam trazer os livros para estudar, quantas não puderam trazer um curso para conseguir agregar. Tudo isso está ali e nós podemos fazer diferente. Quantas vezes nós estamos presas nisso também? Porque existe uma lealdade com essas ancestrais. Eu vi fazendo muito sentido na minha vida. Que se eu olhar para trás, para as ancestrais, para as minhas ancestrais, elas não tiveram oportunidade. Então, hoje eu vejo o quanto é difícil eu expor esse conhecimento para as outras pessoas, pelo medo do julgamento, pelo medo da crítica, e propriamente, se forem olhar, a crença das bruxas, né? Elas que tinham sabedoria superior, né? Traz tudo isso. Eu acho muito incrível. Até pelo o próprio idioma também. Se você for pensar, a região também é de colonização alemã. Isso? Tá certo? Isso. E aí, imagine, estamos num país onde se fala português. E aí muitas e muitas famílias em casa falavam alemão ou italiano. E aí quando iam para a escola tinham que falar somente português. E olha o conflito. Nós era só alemão, Flávia. Daí hoje o meu sotaque ainda é falar muito do alemão, né? Não é a pronúncia do R. Nós é R, não é R, carro. Nós é carro, não é gente. É gente. Tem. Para nós é tudo. É muito estranho. E a filha corrige todo mundo que fala errado. Querida, eu também, viu? Eu corrigi muito. Hoje em dia eu fico pensando se a criança. Crianças. Exato. E aí a gente fica pensando assim, a gente não faz ideia de quantas pessoas estão vindo junto nessa fala. Quantos estão ali junto? Com toda então, como diz, né? Estamos lendo por todos aqueles que não puderam ler, estamos falando por todos aqueles que não puderam falar, né?
Sejam nos livros, sejam porque tiveram que guardar segredos. Então, são 20 lives já, com a palavra aqui, né? 20 lives. E imagina, né? Hoje estamos aqui falando sobre o Dia dos Namorados também, sobre os relacionamentos, e pensar que o verde simboliza muita cura, porque os relacionamentos, eles falam sobre isso também. Quantas palavras e quantas crenças junto nisso, né? Pessoalmente, são várias barreiras, assim, que a gente vai trabalhando, né? Então, até nisso, e vem toda essa ancestralidade junto, né? Com toda. Muita. É muito lindo. Esse pouquinho que a gente fala aqui, para quem se conecta, né, vai trazer uma grande expansão já na consciência, né? E vai trazer durante o dia vários insights. Digo, observa o que tanto te incomoda fora, que você precisa equilibrar e reestruturar internamente. Não é sobre fora, não é sobre o que o marido faz, o que o marido não faz, o que o parceiro faz, o que o parceiro não faz. O que isso tanto me incomoda? A quem a isso reflete tanto? Quem essa pessoa está representando? Porque a maioria dos relacionamentos, Flávia, a gente vive em projeção, né? Sim, praticamente todos, né? Todos. E, inclusive, conosco, quando nos relacionamos conosco, também é uma projeção, né? Toda certeza. Toda certeza. Mas Queria te comentar uma coisa agora que aconteceu, assim como aconteceu na terça, que estávamos falando sobre o uso do poder do subconsciente, né? Que a gente contou 5, até abrir a live, foram 5 ações ali. Agora, eu pensei assim, aqui, esse capítulo em especial, eles falam sobre como os cientistas usam o poder do subconsciente, né? Até para encontrar respostas, a achar objetos, situações. E aí aconteceu comigo agora. Aí eu fiquei pensando. Eu tenho um aparelhinho aqui onde eu coloco o celular. E eu fiquei pensando se preciso descobrir onde é que eu botei, porque eu sempre deixo aqui. Eu ontem fui tomar um café, tava tomando um cafezinho com o Charles. E aí eu levei pra cozinha. Fiquei pensando assim, mas onde tá? E aí me lembrei, parece que eu já tô no capítulo do livro. Parece que eu já... Aí eu pensei assim, fui refazendo todo o caminho. E aí, por isso, eu dei uns 5 minutos a mais, porque eu fiquei pensando, mas aonde que eu coloquei que não está aqui, né? E eu fui fazendo todo o capítulo. E aí, quando eu disse, eu vou fazer outra coisa, eu vou lá trocar o lenço. Quando eu fui fazer outra coisa, eu me lembrei onde estava o suporte. Então, pode falar. Aí eu fiquei pensando nisso agora. Que incrível. Olha só. Nada é por acaso, tá, Flávia? Nada é por acaso. Eu preciso ver aqui. Fica escuro aqui, gente. Ao vivo é assim, tá? Bem tranquilo. O meu canto aqui, sei que ficou escuro, não sei porquê, mas vamos lá, vamos deixar assim mesmo, vamos embora. Bom dia, Márcio, bom dia, Lucas. Bom, então, o capítulo 12 fala do seguinte, como os cientistas, então, usam a mente com o subconsciente. E aí eles começam da seguinte forma, muitos dos cientistas mais criativos da história constataram a verdadeira importância da mente subconsciente. Então, ele fala aqui de vários nomes importantes. E ele fala assim, a capacidade de pôr em ação o poder do subconsciente constituiu um dos fatores mais importantes para determinar o sucesso dos cientistas e pesquisadores. E aí, ele dá o exemplo de Tesla, por exemplo. Convencido do poder da mente subconsciente, sempre que tinha uma ideia para a invenção ou uma nova direção de pesquisa, formulava-o na imaginação. Então, eu vou dizer o seguinte. Uma vez me lembrei, lendo essa passagem aqui, que ele diz, ele sempre criava algo primeiro na mente, ele projetava na mente. Vou te contar uma história. Eu, contadora de história. Uma vez eu tinha que criar uma marca, eu ainda trabalhava como designer, eu precisava criar uma marca. E aí eu lembro que era carnaval, aliás, era pós-carnaval. Tirei alguns dias de férias e eu fui, então, para Santa Catarina. Se eu não me engano, era a praia de Bombas ou Bombinhas. Bombinhas. E aí eu me lembro, eu fui na sexta-feira, eu voltaria na quarta ou quinta-feira
pós-carnaval. E aí, aliás, eu ficaria mais alguns dias ali e eu fiquei pensando assim, a marca precisa estar criada. E ao mesmo tempo, eu já tinha uma ideia mais ou menos já tinha assim na mente. E eu me lembro que certo dia eu fiquei parada, olhando assim, e aí o Charles mesmo disse assim, pra onde é que tu tá olhando? Tu tá com um ponto, tá um olhar fixo, assim, tanto tempo, né? Daí eu disse pra ele assim, não, nem tô olhando nada, eu tô aqui criando. E aí eu peguei um palitinho que tinha na areia e eu desenhei. E aí eu disse pra ele assim, eu não tava com o celular, mas eu lembro que ele tava naquele dia. Eu disse pra ele fotografar. Talvez acho que ele nem vai lembrar dessa história. Mas aí eu disse pra ele fotografar. E aí daquela imagem depois eu voltei, só passei pro papel e ali eu criei. Foi uma marca de móveis para a cidade de Santo Antônio da Patrulha. E aí, não sei se existe ainda essa marca, já fazem já deve fazer deve fazer uns 12, 13 anos isso. E aí, exatamente como aqui diz o livro, que Tesla criava e projetava essa imagem mental, assim eu fiz com a marca. Porque eu estava na beira da praia, estava aproveitando, era um momento criativo, e ao mesmo tempo a gente fica olhando, às vezes parece que a gente está olhando para o nada, né? E eu sempre digo assim, aquela parte criativa. Tem gente que diz assim, o ócio criativo, e na verdade parece que a pessoa está fazendo nada, mas a mente dela está projetada ali, ela está em trabalho contínuo. E aí então foi o que eu fiz. Exatamente como diz aqui. Convencido do poder da mente subconsciente, sempre que tinha uma ideia para outra invenção ou uma nova direção de pesquisa, formulavam na mente, na imaginação, e em seguida transferia o problema para o subconsciente. Sabia que o subconsciente reconstruiria e revelaria ao consciente todas as partes necessárias para a manufatura do dispositivo em questão. Então, examinando tranquilamente todos os possíveis melhoramentos, não perdia tempo corrigindo defeitos. Ele fornecia aos seus assistentes o produto final, acabado, perfeito, na sua mente. Foi praticamente a Rejane mesma. Eu não gente, por favor, né, não estou me comparando à Tesla. Não é isso. Estou só dando um exemplo de que, às vezes, a gente está, como diz, ali paradinho, quietinho, pensando, olhando para nada. Mas a nossa mente, ela está trabalhando tal e qual. Então, foi praticamente o que eu fiz. Eu criei mentalmente aquela ideia, assim como tem a imagem, a projeção daquilo que a gente quer, vislumbra, sonha, né? Foi também a visualização de um projeto. Então, foi isso que o cientista fez. Aí, eu fiz aqui dei mais uma passagem aqui dei um salto no livro, porque ele conta muitos exemplos. Então, praticamente como diz, mais do mesmo, né? Então, me permite esse salto. Então, praticamente, eu fui para a página 181. Pode falar. Não, tá tudo certo. Eu ainda antes queria escrever, temos ali bastante passagens que são já repetidas, que nós já conversamos, né? Já passamos, e lá no início parece que é um resumo daquela parte que a gente pode estar pulando, né? Então, querendo ou não, como se diz, parece que a gente enrola para iniciar e conversa um pouquinho mais, mas na verdade a gente tem o seu motivo. Se a gente for pensar que a gente pulou quatro páginas. Exato, Flávia. E aí, aqui ele colocou também, como arqueólogos e paleontólogos reconstroem cenários antigos. Também, o que eles fazem? Eles visualizam. Quando li essa passagem, eu fiquei pensando assim, que interessante, parece que somos nós, os paleontólogos, os arqueólogos, quando a gente abre um campo de constelação, porque parece que a gente faz toda essa leitura do cenário. É como se dissesse, a gente está reconstruindo a história. A gente está olhando, reconstruindo algo que ficou ali histórico e que não se faz de forma material, mas mentalmente estamos fazendo essa leitura. E aí ele diz, o consciente tem a recordação de tudo que já aconteceu na história da nossa espécie. Achei fantástico isso. Então, praticamente é o que a gente faz. Arqueólogos que estudam ruínas antigas e incontáveis artefatos deixados por membros de velhas culturas podem usar em seu trabalho, com resultados maravilhosos, a percepção imaginativa. A mente subconsciente pode ajudá-los a reconstruir antigos cenários,
E sabe o que me chamou a atenção, Rê? É que tanto nós quanto nada, quando a gente vai abrir um campo, a gente não sabe o que a gente vai ver e encontrar. E eles também, porque eles estão ali tirando a terra de cima, eles estão ali com a delicadeza de olhar, sem julgamento algum do que vai ser. Eles estão na expectativa, né? E a gente também, de certa forma. E aí a gente vai criando que pode ser, que não pode, enfim. Mas sempre assim, por que no capítulo, se eu não me engano, era o capítulo 10 que falava assim, não julgue, o julgamento atrapalha. E aí também, ele faz isso também, ele não fica criando, julgando, ele está ali com a realidade, ele está exposto à realidade. E aqui também, a mente subconsciente pode ajudá-los a reconstruir cenários antigos. O passado morto renasce. Que lindo isso. Olhando para a ruína dos velhos prédios. É bem forte essa frase, o passado morto renasce, né? Sim, sim. E aí, então, olhando para ruínas de velhos prédios e estudando a cerâmica, a estatuária e as ferramentas, os utensílios caseiros de civilizações antigas, o cientista pode, utilizando os bancos de dados da mente universal, saber como, quando e por que tais objetos foram criados. A concentração profunda e a imaginação disciplinada do cientista despertam os poderes latentes do subconsciente. Esse fato habita-o a cobrir com telhados, estruturas antigas e cercá-las de jardins, tanques e fontes. Os restos fósseis recebem olhos, tendões e músculos, e mais uma vez andam e falam. O passado torna-se presente vivo e descobrimos que na mente não há tempo nem espaço. Pela imaginação disciplinada, controlada e dirigida, podemos ser companheiros da maioria dos cientistas e pensadores inspirados de todos os tempos. Por isso que eu fico pensando assim, cara, imagina, o poder de criação da mente, como não tem tempo e espaço, tudo aquilo que tu sonha e projeta já é realidade no teu pensamento. Então, novamente, cuidem como e com o que vocês pensam, sonham, planejam, projetam. Exato, e se analisa, né, como quando a gente trabalha a parte sistêmica, né, isso aqui tem tudo a ver com sistêmica, tem tudo a ver com quanto que a gente vai construindo. Aqui essa parte que é falado, né, o passado morto renasce. Quanto nós vivemos a vida dos nossos ancestrais. Quantas vezes nós carregamos um irmãozinho abortado, ou um irmãozinho que já partiu, ou irmão do pai, um irmão da mãe. Então, ele está vivo em mim, eu carrego isso como algo vivo em mim, né? E ali ele traz assim, quando eu li essa parte, eu entendi o quanto que essa parte sistêmica, não é porque eu e o Flávia trabalhamos com isso, mas o quanto que ela é necessária em nossas vidas. Eu percebi isso muitas vezes ser uma matéria de estudo para a nossa sobrevivência, para o nosso crescimento, para a gente conseguir fazer grandes viradas de chave, né, Flávia? Enquanto a gente não cria consciência sobre isso, o inconsciente muitas vezes ele se manifesta, ele traz, mas não tendo a base disso, é como se nada fosse fazer sentido. Mas é aquilo que você diz também, né? A história se mantém viva quando você lembra dela. Não precisa verbalizar, mas só o fato de lembrar. E aí ele diz, tá guardado nesse arquivo. Tá arquivo. Sempre falam, tudo que eu reconto, eu revivo, é porque ainda não está curado, ainda não está morto no sistema. Então, meu pai fez isso, a minha mãe fez isso, meu marido fez isso. Eu ainda não consegui superar isso, eu ainda estou vivendo nessa dor. No momento que eu paro de contar essa história, já consigo entender que consegui superar, consegui dar um batiguamento dentro de mim sobre essa história que eu vivi. E me diz uma coisa, você já ouviu falar até, tem a prática dos registros acásticos, você já ouviu falar? Sim, eu já fiz essa terapia também, já busquei ela, eu acho muito incrível. Tem uma amiga minha que faz esses movimentos, daí ela faz também junto
tem outro que que eles fazem abometria, né? Que ela faz a leitura. Se a gente olhar assim, os registros arcásticos de abometria, elas são praticamente a mesma terapia. E daí eu sempre gosto muito de dizer isso, então, independente de tempo e espaço, tá tudo guardado nos arquivos da mente e da alma. Tudo. Exato. Aqui ele diz assim, como receber então essa orientação do subconsciente, né? Aí, novamente, ele diz assim, tem 5 pontos. Quando você tem que tomar o que acha que será uma decisão difícil, também só aí já está um auto-julgamento, né? Que é difícil ou não, enfim. Quando se consegue descobrir uma solução para um problema, comece imediatamente a pensar construtivamente a esse respeito. Se você ficar com medo ou preocupado, você não está realmente pensando, você está, na verdade, preso, né? Eu digo assim, tá naquela situação de roda presa, freio de mão puxado. Já ouviu falar? Sim. Exato. Ele diz assim, o pensamento autêntico não inclui medo. Ele é livre, ele é solto. Vejamos então agora os passos de uma técnica simples que você pode usar para receber orientação no tocante a qualquer assunto. De cara, ele já diz, né? Tranquilize a sua mente. Ou seja, primeira coisa, respirar, meditar, oxigenar a mente. Tranquilize a mente e fique imóvel. Diga ao corpo para relaxar. Ele tem que obedecer. O corpo não tem vontade, iniciativa ou inteligência autoconsciente. Você já ouviu a frase, o corpo segue a alma? Sim. Eu adoro isso, porque ao mesmo tempo é tão evidente. Gente, pelo amor, né? Como diz, um corpo sem alma, ele não se move sozinho. Então, o corpo segue a alma. E aí ele diz, o corpo é um disco emocional que grava suas crenças e impressões. Aí o segundo, mobilize a atenção, focalize o pensamento na solução do problema. Outra coisa, assim como eu gosto muito de observar, de dizer assim, trocar dificuldade por desafio, meu Deus do céu, não, nome, esforço por dedicação. Aqui diz assim também, problema por questão. Que a questão, o problema em si, a gente já está dizendo, meu Deus, o problema às vezes é uma coisinha desse tamanho, a gente está colocando ele muito maior. E aí ele diz assim, então, focalize o pensamento na solução da questão. Quando é uma questão, às vezes tu diz assim, tá, mas qual é a questão afinal? Tu não dimensionaliza ela, tu simplesmente tu se entrega para resolver. Então, pense como ficaria o terceiro, né? Pense como ficaria feliz com a solução perfeita. Vivencie a sensação que experimentaria se a tivesse agora, nesse exato momento. Número 4. Deixe a mente desfrutar de forma relaxada dessa sensação de felicidade e contentamento. Em seguida, vá dormir. Vá dormir. Vá fazer qualquer outra coisa. Ou, por exemplo, como eu tinha que achar que o suporte do celular, que estava em outro cômodo da casa, sempre eu pensei, vou trocar meu lenço. Vou fazer uma coisa que é completamente diferente do que eu ia fazer. Para tirar o foco daquilo que eu ia fazer. E aí, só o fato de trocar o foco, né, de sair do achar, em função do horário, do ter que vir e tal, eu fiquei pensando, eu preciso rápido isso. Então, troquei o foco para outra coisa e deixei a mente oxigenar naquilo que precisava. Aí eu lembrei. Ontem à noite eu estava tomando um café na cozinha, precisei de suporte, levei o suporte para lá. Aí o número 5. Quando acordar, se não obteve ainda a resposta, ocupe-se com qualquer outra coisa, que foi o que eu fiz. E enquanto estiver assim ocupado, é possível que a solução surja de forma inesperada na sua mente. Então, observe, quando você está olhando muito para um lado, a resposta pode estar em outro. Exato. Então, olha, que nem aqui focaliza o pensamento e solução do problema, né? Quantas vezes a gente tenta, a gente faz todo esse processo bonitinho, mas logo em seguida já vem o problema de novo, né? A gente projeta a solução, a gente projeta o que precisa ser para solucionar X questão, mas logo em seguida já vem aquele pensamento, poxa, não deu certo, aquilo lá, falhei na... A gente não sai do problema.
a gente igual passar um pano, deixar limpinho e eu não ter trocado meu calçado sujo. Eu vou passar de novo com o meu calçado sujo ali, eu vou sujar, vou fazer uma lambança legal de novo. Por isso que quando diz relaxar a mente é deixar fluir com mais leveza. Porque daí naquele momento você entra para um outro lugar, um outro espaço dentro da gente, diz assim, né? Que muitas vezes a gente fica muito tempo adormecido, porque parece que a gente não coloca força nessa questão, né? Mas em muitos momentos eu já fiz esse teste, Flávia. Tem a questão ali para fazer a solução. Entro para processo de meditação, tá tudo bonitinho, a solução. Saio de lá, aí já vem de novo aquela questão, meu Deus do céu, isso não deu certo. A gente remete de novo toda a questão. Aquilo que eu fiz antes não vai ter força, o outro sempre tem mais força. O lado negativo parece que sempre tem mais poder sobre nós, né? Se nós permitir. Mas, às vezes, é essa questão. Estou fazendo tudo certinho, mas logo após já estou em outra vibração de novo. E como iniciamos aqui o capítulo falando em cientistas, se a gente for observar, e falando em tentativa e erro, né? Se não fosse Thomas Edison tentar mais de 2.000 vezes a mesma situação, e enfim, acertar na última tentativa, ele disse, ele iria até acertar. Então, se não fosse ele, nós não estaríamos aqui nos comunicando, assim, através da energia, eletricidade, enfim, né? E aí, outros tantos vieram depois disso. Mas eu digo assim, ele foi o precursor, então se pensar nessa questão na primeira tentativa deu errado e desistir, então, né? E que nem nessa questão ali da insulina, né, que eles trazem, o especialista da insulina, se ele tivesse desistido, quantas pessoas já estariam desencarnadas, né, pelo fato da insulina, né? Então, como que é interessante, por mais difícil que às vezes pareça, e Flávia, você sabe muito bem quantas vezes a gente pensa em desistir. Quando as coisas não fluem, quando as coisas não dão certo. Isso é na vida profissional, isso é na vida de relacionamento afetivo, amoroso, isso é questão de guardar um dinheirinho. Se não fluir de acordo com como nós queremos já desistir. Sempre ou bato ou fujo. E a gente sempre vai mais pela fuga do que enfrentar a questão, né? Então, a gente sempre está naquela coisa de sai fora, eu não vou fazer mais. De olhar para essa questão como um agregar para frente, né? Porque com as nossas dificuldades, a gente encontra força para auxiliar as pessoas. Exatamente. Não existe crescimento sem dificuldades ou sem questões para serem vistas. Tem um pensamento que eu gosto muito, assim, às vezes quando eu nessa história de vamos tentar mais uma vez, assim, tal, eu sempre eu gosto de observar onde está o pensamento, passado, presente e futuro, né? Daí eu trago para o presente e ainda digo assim, tá, vamos lá, porque adultos são adaptáveis à realidade, né? Então, se eu tô querendo fugir muito, eu não tô no meu adulto. E aí a postura adulta vem, e às vezes vem, a postura vem com força. O adulto resolve a questão. Não, sabe, é uma história que se diz, estamos no inverno com 9 graus, aqui para mim, talvez para ti um pouco mais, um pouco menos, mas como se diz, ele vai fazer o que precisa fazer, ele vai levantar, ele não vai ficar ali. É bom, é gostosinho e tal, mas ele vai fazer. Então... É necessário, né? Vamos dizer assim que é necessário. Então, vamos acolher. A adaptação. Isso. Tornamos-nos camaleões. Aí ele coloca aqui, para receber a orientação da mente subconsciente, o método simples é o melhor. Então, às vezes, isso é outra coisa, né? Quando a gente quer começar a enfeitar muito uma situação, pode saber, tá muito difícil, começa a simplificar. Já dizia o nosso grande mestre, né? Ele diz, o essencial é o simples. Que é ir no ponto certo, vai no essencial. Tem tanta coisa, nossa, a gente vai, por exemplo, nós, na nossa profissão, a gente vai encontrar tanta coisa, vai sempre no essencial. O essencial é o mais simples, ponto. Não fica inventando história, conversinha, aquela coisa toda, né?
essencial. Aí ele diz aqui, o método simples é o melhor. Vejamos um exemplo. Certa vez perdi um anel valioso que era também uma loja de uma joia de família. Procurei por todos os lugares em vão. Fiquei aborrecido e triste com a perda. Imagine, né? Já passei por isso também. Naquela noite, conversei com o meu subconsciente da imensa maneira como o faria com uma pessoa. Antes de cair no sono, ele disse, você sabe tudo. Sabe onde está o anel. E, portanto, me mostre onde ele está. Pela manhã, acordei de repente com as seguintes palavras buzinando no meu ouvido. Pergunte a Robert. Achei as palavras muito estranhas. O único Robert em quem eu podia pensar era um filho de 9 anos de um vizinho, porque ele deveria saber alguma coisa sobre o paradeiro do anel. Não obstante, obedeci à voz interior da intuição. Encontrei-o no quintal de sua casa e lhes descrevi o anel. Por acaso você o viu? Perguntei. Claro que vi, respondeu ele. Achei-o ontem no meio das moitas. Achei tão engraçado quando eu li isso. Quando estava brincando de esconde-esconde. Como eu não sabia de quem era, de modo que então o levei para casa e coloquei em cima da minha mesa. Eu ia pôr num anúncio sobre o anel, mas esqueci. O subconsciente sempre responderá, se confiar nele. Às vezes, eu fico pensando assim, poxa, larguei alguma coisa em algum outro lugar e eu fico pensando assim, sabe o que eu, Flávio, faço? Eu digo assim, se eu não estou encontrando naquele momento, não era para eu usar, não era para eu achar por algum dado motivo. Porque daqui de dentro não saiu. Ele está aqui protegido. Então tá tudo bem, tá protegido. Se eu estiver na rua, que aquele que achar o objeto, enfim, que eu perdi, que faça bom uso. Enfim, cumpriu o papel, seguiu o ciclo, enfim. Assim eu faço. Claro, né? A gente às vezes fica ali tendo que se trabalhar no apego. Então, por isso que eu digo, já aconteceu de eu perder um anel. Eu até hoje lembro desse dito desse anel. Aí eu fiquei pensando, meu Deus. Mas tem mais memórias ali, muitas vezes não é pelo valor do produto, mas às vezes são as memórias que esse produto traz, né? Isso pode ser tanto um casaco, ou pode ser um anel, às vezes é mais o valor emocional, sentimental que tem naquele anelzinho do que o próprio valor, porque às vezes o valor, eu me empenhando, eu posso contar 10 outros, não tem problema. Mas agora, de quem que eu recebi, como eu recebi, em que momento que eu recebi, talvez esse seja a grande dor. Agora eu vou te contar um segredo. Vou te contar um segredo. O lenço verde eu ganhei do noivo. Por isso que veio toda bonitona ali com esse lenço. Entendi. Eu adoro esse lenço. Então, eu fico pensando, como é um presente, ele é valioso para mim. Então, eu fico pensando assim, eu cuido muito, eu gosto muito. E ele é verde, verde é uma cor que eu adoro, é uma das coisas que eu mais gosto. Então, eu digo assim, era para ser isso. Dia dos namorados. E então, ficou é linda. Ficou linda com esse lenço. Muito obrigada. Muito bem para você, viu, Flávia? Ficou muito linda. Então, é praticamente isso. É como se ele fosse o anel que, então, o autor está falando aqui. Como se dissesse assim, ele precisava achar, ele precisava encontrar aquilo que era tão valioso para ele. Né? Então, eis um exemplo. Aí ele está dizendo aqui, uma passagem, outra passagem. O subconsciente disse, então, onde estava o testamento estava perdido. Aqui é uma outra situação. E, por exemplo, assim, aqui nesse... Eu vou falar o exemplo e depois eu vou passar para a página 185. Tinha uma situação aqui onde uma pessoa havia partido e aí então ele havia deixado um testamento. E aliás, ao que se sabe, né, para a justiça, os familiares, enfim, os envolvidos, constava como se não houvesse um testamento. Porém, o filho desse que partiu, ele lembrou, ele disse, poxa, mas o meu pai deixou um testamento em algum lugar. Eu só não estou lembrado. E aí, por alguma situação, ele colocou para a mente dele sim, que ele queria lembrar, ele queria descobrir onde que estava, onde é que o pai tinha deixado o testamento. E aí ele também fez essa programação, ele fez esse salto ali para a mente, esse comando para a mente, disse assim, né?
que ele precisava cobrir. E aí ele também. Ele acordou no dia seguinte, e aí ele disse assim, na manhã, acordou com a ânsia imensa de ir a um certo lugar, né? A um certo banco no centro de Los Angeles. Sentiu-se curioso a respeito. Teria ouvido o pai mencionar sobre esse banco em alguma ocasião. Notara, por acaso, uma carta do banco na correspondência do pai. Alguém perguntou para ele, então, né, também. Daí ele disse, não tinha certeza, mas sabia que precisava conferir o palpite. Então foi no dia seguinte ao banco, naquela manhã. No fim, o funcionário confirmou que o pai tinha ali um cofre de aluguel. Ao ser aberto o cofre, o testamento foi encontrado. O pensamento, quando você vai dormir, ele desperta poderes latentes em você. O que se fala, né? Pessoas que elas têm... Eu sou uma pessoa que eu digo assim, sabe, às vezes tá funcionando tanto, é tanta informação, eu adoro dormir. Só que até que eu vou dormir, então eu deito e durmo. A questão é, até eu ir fazer esse movimento é outra coisa. Mas o que ele diz assim, ó, quando a gente dorme, relaxa, a gente sai do controle total. E aí o grande segredo é sair desse controle. Ficar ali parando sabe, maquinando, funcionando. Aí ele diz assim, vamos supor que você está em dúvida se deve vender uma casa, por exemplo, comprar ações, romper uma sociedade, mudar-se para outra cidade, ou manter-se na cidade, dissolver um contrato em vigor ou fazer um novo. Faça o seguinte, sente-se tranquilamente em uma poltrona ou uma mesa no escritório e lembre-se de que há uma lei universal da ação e reação. A ação é o pensamento, a ação terá sempre, ela vai ter sempre a resposta, né, da mente subconsciente. O subconsciente, ele é reativo e reflexivo à sua natureza. Ele rebota, recompensa e resgata. E segue a lei da correspondência. Responde correspondendo. Eu adoro que ele traz muito o Caibalion. As 7 leis universais, né, apresentadas no Caibalion. Aí ele fala, ele responde correspondendo. Pensando na ação correta, você automaticamente experimenta uma reação ou resposta. Então, que a gente vai ficar sem resposta? Seja ela qual for, qualquer tipo de pergunta tem uma resposta. A dita tampa da panela. Aí, diz assim, que é a orientação ou a resposta do subconsciente. Ao buscar orientação, você simplesmente pensa na ação correta. Isso significa que usa a inteligência infinita que existe na mente subconsciente, a um ponto em que ela começa a agir por seu intermédio. Desse instante em diante, seu curso de ação é dirigido e controlado pela sabedoria interior, residente em você, que tudo sabe e é onipotente. Aí eu digo assim, quem é onipotente, a não ser Deus? Então, a gente diz o ditado, entrega para Deus. Ou seja, entrega lá para o teu subconsciente. Exato. Suas decisões são corretas. Só poderá haver ação correta porque você está sob uma compulsão subjetiva para fazer a coisa certa. O uso da palavra compulsão, porque a lei do subconsciente é compulsória. Ou seja, pensou, criou. Fez, recebeu. Ou seja, tocou na parede, aquilo volta. É uma lei, é uma ação. Ação e reação. Plantou, colheu. Né? Ou tu enfrenta, tu olha para isso, vai se repetindo, né? Ou você vai enfrentar em algum momento essa questão, você olha de frente, ou você vai enfrentar ela a vida inteira. A vida inteira vai estar ali matutando e fazendo o mesmo movimento. Como é difícil, às vezes, confiar nesse onipotente, né? E deixar, como nós somos muito controladores, somos muito de ser palpáveis, né? Tudo que nós pegamos é verdade, a gente tem dificuldade de confiar nisso que a gente não tem condições de controle, vamos dizer assim. Mas confiem que é por aí mesmo, né, Flávia? É que como diz, né, eu acredito que, como somos todos partículas de Deus experienciando a vida, são 8 bilhões de partículas divinas experienciando a vida, tem gente que leva muito a sério, achando que é um Deus completo. Total, daí ele quer tirar a ação dessa mentalidade.
Aí ele disse, não, vou agir sozinho. É? Aquilo que deixa pra mim, deixa pra mim. Eu assumo partido aqui, né? Hã? Eu assumo partido aqui, pode deixar. Daí a gente entra muito cedo, às vezes, em questões assim, de ser adulto, né? A gente fala muito sobre criança, sobre ser adulto. Mas nós muitas vezes estamos naquele adulto controlador demais. Então a gente também não vai querer segurar sempre na mão daquela criança e controlá-la em tudo. Às vezes a gente tem que abrir mão da criança e deixar esse adulto entrar para uma outra frequência ali também, né? Que é deixar fluir. Exatamente. Eu gosto de dizer o seguinte, às vezes tu tá passando uma cerca de arame farpado, mas esquece que não tem só a cerca, às vezes do outro lado da cerca tem um touro bravo ali, né? Então, são partes, obstáculos, uma coisa a cada vez. Então, por isso que eu digo assim, ó, sempre cuida do pensamento, projeto, cuida do que está projetando e quando, porque você vai receber, né? Então, a primeira parte é projeta, porque a segunda é receber. Então, não vai ficar sem resposta. E muitas vezes não é só no projeto que a gente falha, tá? Muitas vezes a gente falha até não receber. Me explica um pouquinho mais, fala um pouquinho mais. Olha só, a gente tem toda aquela questão assim, muitas vezes as pessoas dizem eu quero muito mais, eu quero crescimento, eu quero expandir. Aí a questão vem ali, você tem crescimento, você expandiu. Tem que Aí ser diz, não, isso é Isso. muita coisa para mim, eu não vou fazer, eu não dou conta, eu não estou preparada. A gente corta de novo, a gente volta para o problema. A gente volta lá, pedir, chega no patamar que você conseguiu alcançar isso e diz de novo. Não dou conta, porque é muita responsabilidade, eu não dou conta de todo esse processo de crescimento e a gente volta. Flávia, quantas vezes a gente volta? Por não merecimento, a gente não se sente merecedores, ou a gente se acha insuficientes, incapazes, e não é sobre isso. E é que vem para nós, é porque nós estamos preparados, nós estamos capacitados, é apenas deixar fluir. A questão é, o subconsciente vai trazer as respostas se ele te colocou ali. É aquilo que se diz. Às vezes tu tá ali, tu vai num evento e vai comer uma feijoada e na verdade tu tá pensando que vai ser só um arroz e feijão. Simples. E na verdade tu chega lá e é uma coisa toda incrementada. Ou outro exemplo, você tá querendo, você tá preparado, tirou a carteira de motorista e você tá preparado para dirigir um carro que é, como diz assim, e às vezes sei lá, uma coisa que não tem tecnologia alguma, assim, é mais avançada, e quando vê o carro que está ali à sua disposição, é um carro super mega automático, e aquele que para ligar tu aperta no botãozinho, daí tu diz assim, mas eu pedi um pouco diferente. Aí a vida querendo te entregar um monte de coisa, e tu diz assim, mas não era isso que eu queria. E ainda reclama. É sobre isso, né? Enquanto a gente não está preparada para receber. Pedir é fácil, às vezes, mas suportar o processo de ter, a gente começa a pecar. Isso aí. Suportar, isso aí, exatamente. Suportar o peso. Exatamente. Tem Isso fala muito também sobre os negócios, né, Rê? A gente diz assim. Sabe por que eu me sinto tão leve, tão aberta aqui para falar? Porque a gente está fazendo um encontro, uma live, e a gente está falando do tamanho que a gente quer. Aliás, quer não, do tamanho que a gente é. Aquilo que nós já falamos em outra live. Se a gente não suportar falar para uma, duas pessoas, a gente não vai suportar falar para 1000. Então tá tudo bem. Fazer o passo do tamanho que se é. Não querendo dar o passo maior nem o passo menor, sendo que a gente está fazendo na capacidade que a gente pode. Exato. Oferecendo o que nós temos para oferecer, né, Flávia? E sempre diferente, que nem você disse, são 1000, 2000, 3000, 2, 4, não importa, é o que nós temos agora. Trazer essa leveza, né? Claro, a gente manifesta aqui, né? Então, eu particularmente, eu super agradeço, né? Tem 1, 2, 3 pessoas, 10 pessoas, eu super agradeço. E ao mesmo tempo, eu imagino que a partir do que ela está ouvindo, outras 1000 ouvirão ali. Então, tá tudo bem, tá tudo tranquilo.
É isso. Exato. Bem colocado, Flávia. E aí, gente, para a gente terminar, nós já estamos aqui no finalzinho desse capítulo. O segredo da orientação. O segredo da orientação ou ação correta implica em procurar tenazmente a resposta certa, até que ela lhe ocorra à mente. Um detalhe, né, Rê? Procurar a resposta certa, ela é manifestar a resposta dele. Dizer assim, ela já existe, eu só preciso encontrar. Ponto. Não fica, como diz a Márcia Sensitiva, não fica sendo um xarope ali, né? Não precisa, vai fazer outra coisa, vai cuidar da tua vida, a resposta vai vir. E aí ele diz, a resposta pode ser um sentimento, uma percepção íntima, um palpite irresistível, que você já sabe que é verdade. E ponto. Né? Não precisa ficar ali martelando em cima do mesmo ponto. Você vai receber. A questão está mais, acredito eu, mais na confiança do que propriamente na ação o tempo todo ali em cima, né? Você usou o poder do subconsciente até um ponto em que o poder começa a usá-lo. Você não pode, de maneira nenhuma, fracassar ou dar um passo em falso enquanto age de acordo com sua sabedoria interna. Eu digo assim, usa a intuição. Resumindo, usa a intuição, pronto, confia na tua intuição. E descobrirá que todas as decisões são certas e todos os seus caminhos pacíficos. Não existe resposta errada. Por isso que nós, aquilo que te diz, eu adoro isso na constelação, tá tudo certo. Ponto, tá tudo certo. Ah, o fulano é de tal jeito. Tá certo assim. Fulano é de tal jeito. Tá certo assim. Do ponto de vista dele, ele tá certo. Porque daí não existe briga. Sabe? Às vezes eu gosto muito de dizer o seguinte, se nós viemos pra cá, é exatamente como uma novela. Um vai ter que ser o bonzinho, o outro vai ter que ser o mauzinho. Um vai ter que ser o vilão, o outro vai ter que... E vamos dizer assim, já pensou se tu tivesse sido no papel dele? Se tem dois papéis, um teria que ocupar o papel A e o papel B. Ponto. Aí ele diz assim, ó, tu tem que tomar uma decisão. O sim ou o não, o A ou o B. Então, aquela que tu tomou tá certo. Fazer o melhor porque... Exato. E como é bom ter essas pessoas totalmente diferentes de nós, do nosso lado, né? Como é bom, às vezes, tu parar e analisar a outra totalmente oposto. Aí você, às vezes, fica assim naquela zona da Flávia, né? Fica ali, um pouquinho, assim, né? Aí tu começa a fazer uma construção tão incrível. Por quê? Os opostos se atraem a maioria das vezes. Por quê? Tem as duas polaridades. Pode prestar atenção nos relacionamentos. Um fala pelos cotovelos, que eu vi muito tempo falar isso. Ou fala pelos cotovelos, e o outro fica assim na nave, direto. Não tá nem aí o que a outra fala. Tu já ouviu no ditado que os dispostos se atraem? Exato. Porque eu preciso olhar para aquele que fala muito, talvez trazer um pouquinho dessa parte para mim, como que o outro fala demais, buscar um outro que fala pouco, trazer um pouquinho para ela, né? Para trazer um equilíbrio. A vida, ela flui dentro das 3 leis, Flávia. Não adianta a gente desviar disso, que é a hierarquia, pertencimento e a ordem da troca, né? Então, dá para perceber. Quando a gente consegue fazer todos esses ajustes, não tem como ser pesado. Não tem como ser pesado. É literalmente dizer, eu confio em algo maior. Estar no seu lugar é confiar em algo maior. Exatamente. Aí, dá mais uns minutinhos para a gente fazer a leitura dos 12 pontos aqui. Um resumão aqui do capítulo. Oi, Suzane. Bom dia. Você acredita que o Bartoli passa o tempo inteiro da live aqui me cutucando? Meu Deus, que, né? Ele quer que cola. Eu tô o tempo todo aqui assim. Meu... Ai. Pior que viu? É muito do viu. Eu acho. Pontos para recordar. Então, número 1. Lembre-se de que a mente subconsciente foi responsável pelo sucesso e realizações maravilhosas de todos os grandes cientistas. Uma coisa, tá? Pessoalmente, assim, que eu tenho observado. Se a gente for observar bem a fundo mesmo, qual foi a última grande invenção? Nós tivemos o rádio, a TV, a lâmpada, né? A máquina fotográfica,
a última grande invenção, no meu ver, claro, nós tivemos o carro elétrico, só que nada se compara ao celular nos últimos 50 anos. Aí eu fico pensando assim, ao mesmo tempo, uma visão minha, tá, pessoal? Eu acredito assim, eu fico pensando assim, meu Deus, a humanidade tá meio que emburrecendo. Meio que não, a humanidade está emburrecendo. Aí eu fico pensando, quando ele diz assim, lembre-se de que a mente subconsciente foi responsável pelo sucesso e realizações maravilhosas de todos os grandes cientistas. Aí eu fico pensando assim, qual foi o último grande cientista da história que ficou assim, ó, conhecido, marcado? Aí eu digo assim, cara, como é que vai nascer um novo Einstein aí? Onde está esse novo Einstein? Porque tá todo mundo, Sim, sabe? e se a gente olha assim, nem é propriamente o celular, mas as tecnologias que tem dentro dele. Então, seria o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, né? Porque o próprio telefone, ele já está há mais tempo ali, né? Mas o que foi colocado a mais dentro dessa tecnologia? Então, entra também essa inteligência artificial que foi colocada dentro dessas redes sociais, muitas vezes. Então, propriamente não é só o celular, né, Flávia? Mas Não, tem tudo. várias coisas. Exato, dentro disso daí tem essas questões, porque propriamente o celular não ia ter esse poder se não tivesse toda essas redes, todas essas interligações, né? Uhum. Porque eu acho fantástico se a gente consegue buscar e agregar em nossas vidas, mas quando a gente usa para o lado oposto, o quanto ela é destrutiva também. Eu fico pensando assim, até porque, para quem não sabe, gente, antes de eu ser terapeuta, tenho formação em design. Aí eu fico pensando assim, eu como designer fiquei pensando, observando assim as invencionices aí do mundo. Eu fiquei pensando assim, olha, tivemos o código Morse, tudo, enfim. Aí aquilo que se diz, né, Rê? Por que que a guerra tá ali, né? Por quê? Tem as farmácias, elas produzem, enfim, estão ali para gerir isso tudo. E as invenções, elas surgem para, como diz, como dizer, suportar, dá um suporte, de certa forma, para isso tudo, né? E aí, então, telefone, celular, vou dizer, a máquina fotográfica, o computador, tudo isso surgiu pós-guerra, né? Aliás, a máquina fotográfica foi antes, mas eu digo assim, então, são tecnologias que elas foram melhoradas. E aí eu fico pensando, onde estão agora, depois disso, grandes cientistas? Aí temos os cientistas modernos. Aí o número 2, ao concentrar a atenção e esforçar-se para solucionar um problema cabuloso, adoro que ele botou aqui. Teve um outro momento, se eu não me engano, no livro que ele falou algo, ou nós falamos a palavra medonho, né? Mas é que ele disse assim, cabuloso. A mente subconsciente reúne todas as informações necessárias à apresentação, aliás, e apresenta a solução pronta e acabada à mente consciente. Ao concentrar a atenção e esforçar-se para solucionar um problema cabuloso, a mente subconsciente reúne todas as informações necessárias e apresenta a solução pronta e acabada à mente subconsciente. Ela vai trazer o que é necessário. Oi, Tati, bom dia! Aí, então, se está em dúvida sobre a solução de um problema, tente resolvê-lo objetivamente. Reúna todas as informações que puder, fazendo pesquisas e conversando com outras pessoas. Se não obtiver uma solução, transfira, antes de dormir, o problema para o subconsciente. E a resposta virá sempre. Isso nunca falha. Rê, eu gosto muito de dizer o seguinte. O fato, por exemplo, assim, ó, quando eu comecei a estudar o Theta Healing, me trouxe uma sensação de libertação e enfim, eu digo assim, eu simplesmente me desvencilhei de uma série de coisas, tá? Principalmente quando se diz, a minha mente já sabe tudo, as respostas estão ali, eu só preciso acessar isso de forma correta. Então, às vezes eu digo assim, poxa, mas o fulano, antigamente eu dizia assim, fulano tem tal e tal informação. Aí, hoje em dia eu fico pensando, mas eu também tenho essa informação, eu só não parei para silenciar a mente. Também tem, eu só não parei para silenciar. Bem, isso aí. Então, tá
tudo ali. Tudo que eu preciso eu já tenho. Aí depois de forma sistêmica a gente acessa isso também. Olha aí. Muita coisa, muita coisa. Exato. E antes ali, quando você falou, né, da questão da solução, eu ainda preciso ir. Eu tenho a solução da câmera aqui que eu preciso clarear. Vou jogar tudo em contexto, porque tem todas as questões ali para trazer luz. Eu vou ter que solucionar. Estou aí, Flávia. Alguma questão aí tem para ter, como diz, para ser descoberta. Tem, Flávia, porque tem claridade. Tem. Aqui tem luz, tem tudo. E aqui na frente traz o reflexo do escuro. Olha. É muito estranho isso. Eu vou ter que silenciar a mente sobre isso, Flávia. Vai encontrar rapidinho aqui, ó. Número 3. Se você está em dúvida sobre uma solução, sobre a solução de um problema, tente resolvê-lo objetivamente. Gente, objetivo, de forma simples. O que ele está dizendo é: solução sempre vem de forma simples. Reúna todas as informações que puder, fazendo pesquisas e conversando com outras pessoas. Se não obtiver uma solução, transfira antes de dormir o problema para o subconsciente. E a resposta virá sempre. Isso nunca falha. Eu me lembro de antigamente, quando eu era criança, adolescente, sei lá, eu tinha umas simpatias que se dizia: quer decorar uma lição da prova? Escreve a questão num papel e bota embaixo do travesseiro. Aí você vai dormir. Quando você acordar no dia seguinte, você tá lembrando. Chegou a fazer isso? Sim, eu comecei a fazer de livros, que eu leio, trago junto para o quarto e coloco do ladinho na cabeceira, assim, né? Ali do ladinho. E é incrível, às vezes a gente acessa muitas questões, um sonho que a gente vive, que aquele livro traz ensinamento. E funciona super bem, sim. Interessante, né? Uhum. E a gente nem imagina, às vezes está fazendo isso quando criança, ou dizendo para as crianças: bota o livro embaixo dorme com o travesseiro ali em cima do livro, né? Número 4. Nem sempre conseguimos a solução da noite para o dia. Até porque tudo tem seu tempo, né? Continue a fazer o pedido ao subconsciente até o dia em que o sol raiar e afugentar as trevas. Olha que interessante essa metáfora, né? Linda. Você atrasa a resposta achando que ela vai levar muito tempo ou que se trata de um problema espinhoso. Em outras palavras, que ela tenha que vir do jeito que você quer. Né? Uhum. E aí, o cliente não reconhece problemas, só conhece soluções. Dá para botar isso como um mantra. A minha mente só conhece solução. Adorei. Acredite que tem agora a resposta. Sinta a alegria da resposta e como se sentiria quando a recebesse. O subconsciente reagirá a esse sentimento. Maravilhoso. Esse é o número 6. O número 7. Qualquer quadro mental sustentado pela fé e pela esperança se tornará realidade graças ao poder milagroso do subconsciente. Confie nele, acredite em seu poder e maravilhas acontecerão enquanto você ora. Quero te dar um exemplo sobre isso. Ontem à noite, o campo era um campo que falava sobre pertencimento, rejeição. E aí, como a gente nunca sabe o que vai abrir, eis que entramos num campo de luto. E aí eu parei e fiquei pensando, eu sabia que, olhando o campo, eu pensei assim, tem alguém para ser incluído aí. Tem alguém para ser, né, receber um lugar, para ser visto e tal, alguém que se sente excluído. E não era uma pessoa. Não era uma pessoa, não era um sentimento. Aí eu pensei assim, cara, mas foi nesses anos todos, foi a primeira constelação que eu fiz. Eu pensei assim, mas que charada. Aí eu parei, fiquei quietinha. Aí, tanto é que eu olhei pro pessoal e disse assim, ontem à noite eu disse, gente, hoje eu tô um pouco mais quieta do que o habitual, um pouquinho mais, né? E eu realmente silenciei. Quando eu olhei assim, aí teve uma representante que ela foi para trás, assim, ela literalmente, ela deitou na poltrona e disse assim, ai, ela fez assim, aí eu olhei para ela assim, aí eu disse que tá morrendo de tédio, né? Daí ela disse, literalmente morrendo, eu pensei, estamos olhando para a morte. Então,
ela representa a morte. A morte era excluída. Aí eu pensei, gente, tá tão na cara. Tudo que você precisa é silenciar, fica quieto. O que diz aqui? Silencia, aquieta, relaxa. A resposta tá tão na tua frente que às vezes tu quer tanto achar a resposta que não acha. Aí eu pensei, eu perguntei pra constelada, há quanto tempo faz que a sua mãe partiu? E ela disse 13 anos. Aí eu disse, você fez o luto da sua mãe? Ela disse, não. Quando ela disse não, eu pensei, ela excluiu a morte. E a morte não é o fim, ela é só passagem. Na hora que ela fez assim, ó, em questão de, ó, rapidinho a gente solucionou a questão. Eu disse, olha, e aí, depois, quando eu fui dormir, eu agradeci, porque eu disse assim, venci a barreira. Porque tu só acessa, tu só abre o campo pelo que tu passou, né? Tu venceu esse obstáculo em ti. Aí eu pensei, gente, e aí pensar que na primeira constelação que eu participei, a representante aqui me representou, teve uma crise de pânico devido ao medo da morte. E aí, a professora tirou ela, me colocou, é isso que eu tive uma crise de pânico também, devido ao medo da morte. Aí ontem eu pensei, olha... E não, enfim, claro, a gente tá ali, somos seres humanos e a gente tem estrada ainda pra frente. Mas eu digo assim, cara, que interessante o mecanismo da coisa toda. Não existe manipulação. Não vai manipular a resposta. Não vai ser exatamente como diz o número 6 e 7. Não vai ser do jeitinho que tu quer. Não vai ser de jeito nenhum. Que incrível esse campo. Resposta. Nesse campo, muitas vezes, a própria depressão ela está ligada à negação à morte, né? A depressão muitas vezes está ligada ao negar a alguém que morreu e não foi o processo. Muito linda essa consciência, maravilhosa. E aí foi tão interessante que daí eu botei uma outra pessoa que estava com um gorrinho de urso, urso polar. Aí ela disse assim, a constelada, eu não vi minha criança, mas ela tá o tempo todo ali na tua frente. E era a moça que estava representando com o frio com um gorrinho. Aí eu disse, olha, você tá de gorro, ela também. E por incrível que pareça, todos que entraram estavam de preto. A única que estava de branco e preto era a criança. Eu disse, olha, a criança não quer saber de morte. Ela não tá entendendo nada ali sobre isso. Olha, a criança que incrível. Tava ali. Então eu pensei, olha, resposta tem. Não tá dependendo, né, de como... Tá ali na minha frente, eu só preciso ter um outro entendimento. E aí, o número 8, o subconsciente é um tesouro de memória e nele estão gravadas todas as experiências, desde a mais tenra idade. A questão é, enquanto nos abrimos para resolver, para descobrir, para acessar a resposta, que já está ali. Número 9, cientistas que estudam manuscritos antigos, templos, fósseis e outras provas remanescentes podem reconstruir cenas do passado e torná-las vivas. A mente subconsciente corre em seu auxílio. Aí. Número 10. Antes de dormir, passe ao subconsciente o pedido de solução. Confie nele, acredite nele e a resposta virá. O subconsciente tudo conhece e tudo vê. E você não deve duvidar dele ou questionar-lhe os poderes. Número 11. A ação é o pensamento e a reação é a resposta do subconsciente. Se seus pensamentos forem sábios, suas ações e decisões serão sábias. Aí eu digo assim, meu Deus do céu, tem... Se você sentar numa praça, quietinho, paradinho, ficar olhando assim, daí tu diz assim, meu... Dá pra ver direitinho. Ação e reação. Tem aquele que... Sabe aquele que diz assim, aquele que vai chutar a pedra, aquele que vai olhar a pedra e vai contemplar e dizer assim, isso aqui participa, fica quieto aqui. Ou tem aquele que vai chutar. Óbvio que vai doer o pé, né? É uma metáfora, mas aí tu diz assim, ação e reação. Vai chutar pedra, sabe? Vai dar. Então, toda decisão, suas ações e decisões serão sábias. Número 12. A ação chega sob a forma de sentimento, percepção interna ou um palpite irresistível, que lhe diz que você está certo. Trata-se de um sentido tátil interno. Siga com simplicidade da fé. Eu digo assim, que interessante, sentido tátil interno, intuição.
Intuição. Sentido tátil interno. Aí entra também essa questão da fé, né? Eu confio, eu me entrego. Olha como tudo sempre está interligado, né? E está tudo acessível. Não é algo místico, não, né, Flávia? É Exato. acessível. Tudo aí. Na próxima terça, nós vamos falar sobre o sono, as maravilhas do sono. Então, para quem quer saber um pouquinho mais sobre o sono, terça-feira nós vamos falar sobre isso. Cada pouco eu olho e digo assim, vou acompanhando pelo tanto que tá aqui. E olha só, me mandou um Reels hoje de manhã do Taurino, né? Isso aqui vai ser um tema bem interessante para nós duas taurinas aí, para nós estudarmos. Eu sou libriano, mas eu adoro dormir, tá? Não, O negócio... você não é taurina. Charles é taurino. Charles é taurino. Eu pensei que nós tínhamos conversado sobre alguma coisa sobre termos taurinos. Então é teu marido, ó, teu esposo que é. Olha que incrível, vai ser um tema bem interessante para nós trabalharmos. A gente se perde com tudo, né? Que coisa boa, Flávia. Aqui o libriano, ele gosta de conforto também. Então, tá tudo dentro. Nossa, ligadinho ali, viu? Uhum. É verdade. Minha amiga, foi um prazer mais uma vez. Como diz, um prazer inenarrável. Eu que sou grata, Flávia, por essa oportunidade de estar com você, aprender muito em cada live, assim, a gente aprende tanta coisa incrível. Estou imensamente grata a Deus, a você, por proporcionar esses momentos, essas horas por semana maravilhosas. Gratidão. Muito obrigada também. E, gente, muito obrigada por todo mundo que está aqui. Aproveitem bem um dia. Como diz, para quem está aí apaixonado, namorado, para quem não está, tá tudo bem também. Então, aproveitem consigo mesmo também. Então, sejam todos muito felizes, independente da condição. Né? Exato. Viva o amor. Exatamente. Beijão. Beijo. Tchau, gente. Até terça. Beijo. Até. Beijos.